Muito bem. Irmãos, hoje nós vamos falar de um tema muito corriqueiro, mas um tema muito importante, e parece que é mais ou menos assim: quanto mais você fala dele, mais necessidade você tem de falar dele. Quanto mais você estuda sobre, mais dúvida de certa forma você tem, e espero que tenha todo o sentimento também com relação a esse tema. Porém, contudo, todavia, assim como muita coisa mudou e vem mudando ao longo do tempo, a maneira como nós nos comportamos com relação a esse tema também tem mudado. Vocês imaginam que é isso? Eu nunca vou dar, né? A missão de preparar o mundo para a glória de Jesus. Não é à toa que eu tenho um canal, o nome do canal é Geração Ômega, a gente fala por isso, porque o intuito é exatamente isso: preparar o povo para a breve volta de Jesus. Certa geração, porque é a nossa geração, Ômega, a última geração, e o breve Jesus voltará em nossa geração. Diga amém quem está feliz. Diga amém quem deseja que ele volte exatamente nesse momento. Vai. Amém? Você ia comigo. Muito bem. Então, olha, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, abra aí Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós vamos ler os versículos do 18 ao 20. Esse todo mundo já conhece, todo mundo já leu, mas nós não vamos entender somente ele, tá? Mas vamos iniciar por ele. Então, já, daqui a pouco. Olha só o que diz o texto. Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, dizendo, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o quê? Ou, como diz a minha linguagem, a consumação dos séculos. Então, será que nós estamos recebendo realmente de Cristo? Eu vou dar uma pergunta simples e beijo para vocês. A missão que o Senhor nos confiou aqui, a missão que o Senhor deixou aqui para os discípulos, era uma missão clara, sim ou não? Sim. A missão é clara. Ele disse que ide. Temos que ir fazer. Ele não mandou ele não disse: vocês ficam esperando até que as pessoas venham até vocês e aí vocês falam comigo. Falam de novo. Ele mandou a gente ir em busca das pessoas. Indo em busca das pessoas, fazendo então discípulos. Os discípulos, naquele momento, estavam se tornando apóstolos, e eles deveriam sair, pregar o Evangelho e fazer novos discípulos. Novos discípulos. Fazer discípulos e pregar o Evangelho é a missão que o Senhor nos confiou. É uma missão clara, simples, curta, objetiva e clara. Mas a grande pergunta é: será que essa mensagem aqui foi só para os discípulos daquele dia? Obviamente, né?
Agora, uma pergunta mais pessoal. O que eu, como cristão, estou fazendo para apressar a volta de Jesus? O que eu, como cristão, individualmente, o que eu estou fazendo para que Jesus volte? Porque muitas vezes nós dizemos assim, eu quero que Jesus volte. Eu quero que Jesus volte. Nós cantamos Maranata. Nós cantamos. Eu nem falando da mão de Jesus. Mas quando se tornou um automático, né? Nada. Mas, de fato, nós estamos fazendo porque as pessoas entendem que Jesus está voltando. Será que quando as pessoas lá fora olham para nós, elas nos veem como pessoas que de fato se preocupam com a volta de Jesus? Será que a nossa vida demonstra que Jesus está voltando? As nossas preocupações mostram que de fato nós estamos preocupados por levar pessoas para aqui? E para esse trabalho, para ter um outro meio? Como as pessoas saberão da volta de Jesus? Quando eu falo a frase, sempre tem uma imagem, é uma forma que não tem nada a ver com a volta de Jesus. Mas vamos dizer, né? Saberão quem não é. Saberão quem tu és, pelo amor, saberão quem eu sou, pelo amor, né? Mas eu diria, saberão que eles voltarão pelo que o jogo falou, né? Pelo que o jogo falou. E será que nós temos falado da nossa família de casa, do nosso irmão, da nossa irmã, temos falado para os nossos vizinhos, temos falado para os nossos colegas? Será que nós temos dedicado tempo não só em estudar sobre a volta de Jesus, em nos preparar, que isso é importante, mas também em falar para as pessoas que Jesus vai voltar? A maneira correta é clara. Sabe? A promessa da volta de Cristo ela é central para a fé cristã. Ela é a bendita esperança, como diz lá no livro de Tito, capítulo 1, versículo 13. É a nossa bendita esperança. É onde nós depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa fé, todo o nosso desejo. Por quê? Porque tudo que nós vivemos aqui, se quando chegar a data, vamos dizer assim, quando chegar o momento em que Cristo não vier, como disse Paulo, nós somos os mais felizes. Todos, né? Nós somos os mais felizes. Mas, se nós estamos certos naquilo que nós acreditamos, e a Bíblia de fato está pregando, falando a verdade, nós temos o céu a ver. E as pessoas eu vou voltar para o cenário aqui do outro. Então, como a igreja fizeram um dia, praticamente, não, antes de entrar na igreja, nós já sabemos desse tema, não é verdade? As pessoas já falam para nós, não falam, o nome da igreja já revela isso. Mas, como é que nós temos vivido de fato toda essa questão? Abra as suas Bíblias agora, por favor, dentro de 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 16. Todo mundo já entendeu? Porque ele diz assim, ó. Se anuncio o Evangelho, não devo me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque há de mim, se não pregar o Evangelho. Então, Paulo já estava falando sobre essa nossa obrigação. É óbvio que nós lemos vários textos. E Paulo mesmo, falando sobre a pregação do Evangelho, mesmo que
podendo sentir a satisfação, o privilégio que ele sentia de falar sobre esse tema, de falar sobre a volta de Jesus. Porque para ele era de fato bendita esperança. Para ele era o ápice, e é o ápice da nossa fé, da fé cristã. Porque todos nós esperamos não viver esse mundo tenebroso, cheio de pecado, de maldade, de tantas coisas ruins, de sofrimento, de urgência. Não quer ver esse mundo para sempre. E muito menos viver 80 anos sofrendo assim, ou em qualquer outro lugar. Nós almejamos de fato a volta de Jesus por vários aspectos, por várias coisas. Mas Paulo diz que sobre ele pesa a obrigação de pregar o Evangelho. Na verdade, sobre o povo cristão. Nós precisamos anunciar ao mundo, nós precisamos mostrar ao mundo que Cristo voltará. Não é fazer sentimentalismo. Olha, tal dia o mundo vai acabar. Não dessa forma, mas mostrar que Jesus em breve voltará. Porque o desejo dele é que aonde ele está hoje, nós estejamos. Porque o desejo dele é que moremos em emoções celestiais, é que nós não passemos mais pela angústia, pelo sofrimento, dor, morte, nada disso. Mas nós venhamos a viver e adorar no céu, no novo. No céu, no novo. Quando nós olhamos desde o Antigo Testamento, já é falado sobre a segunda vinda de Cristo. Ou nós sabemos, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 40. Olha só o que diz Isaías aqui, ó. Isaías capítulo 40, versículo 10 e 11. Isaías capítulo 40, versículo 10 e 11 diz assim, ó. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, e em seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele aliará mansamente. Você entende? Quando nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 1, ela vai falar sobre as ressurreições, a primeira ressurreição para a vida eterna, a segunda ressurreição pelo tempo, então para a morte eterna. E é interessante porque Jesus diz para Deus diz para Daniel: fecha o livro, descansa e aguarda, porque a tua coroa já está guardada para você, né? Já está reservada para você. Então, tem no Antigo Testamento, o grupo que fala sobre a volta de Jesus. Quando vamos para o Novo Testamento, aí sim, muito mais, ainda é maior. Mas cada 11 versículos, fala sobre a volta de Jesus. Mas esse tema não é importante? Mas esse tema não é apenas para nós judeus que saibamos como Jesus não. Esse tema é porque Jesus quer que nós anunciemos, que nós preguemos com ímpeto, com coragem, com força e também com urgência. Porque Jesus quer que todos se preparem, que todos cheguem ao arrependimento, e que todos entreguem a vida de Jesus e esperem voltar. A promessa tem clara, quando está com o verso diz que ele que vem com as nuvens e no olho o verá. Todo olho verá. Mas como nós estamos vivendo esse tempo? Como é que estamos vivendo? Como nós estamos vivendo assim? Um pouco convite, de maneira relaxada, de maneira a deixar a desejar desse século. Uma coisa que aumenta a nossa fé é exatamente falar do amor de Jesus, é falar da volta dele, é viver e é sentir o coração que ele fala a mensagem dele.
Porque se nós imaginamos que vai demorar, para que eu vou me preocupar? Por que eu vou tentar mudar alguma coisa agora? Se eu tenho que trabalhar com eles. Jesus falou sobre isso. Jesus pregou sobre isso. Jesus contou uma parábola falando sobre isso. Ele falou que o Senhor arrendou o campo ali e foi embora. Mas ele arrendou o campo e disse para o trabalhador: disse, olha, prepara aí, deixa tudo autorizado, porque eu vou passar um tempo fora, mas logo eu volto. Aquele trabalhador, achando que o seu Senhor estava demorando, começou então a não mais se importar com a vida dele. Começou a beber, começou a agir de forma relaxadamente. E aí o seu Senhor chegou e o achou despercebido. Como estamos vivendo o nosso tempo? Esse tempo. Estamos vivendo de forma esperançosa, para que nós chegamos de fato de esperança, estamos vivendo de acordo com ela, para que quando passam os dias, ou acontece alguma coisa, algum evento, a gente sempre transforma na esperança de muito breve e Jesus voltará. Ou será que passa na nossa cabeça? Se Jesus voltar, será que quando se fala da volta de Jesus, ou quando eu falo da volta de Jesus, eu falo de forma motivada, animada? Será que eu vivo aqui focado na preparação para ter um encontro com Ele no mar? Porque também não importa, não vale nada saber que Jesus voltar e estar preparado. Ele vem e eu vivo. Ele vem e volta e eu vivo. Precisamos nos preparar. Mas precisamos também nos alertar, precisamos olhar para outras pessoas também, falar para outras pessoas que devem Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus, nos últimos minutos da sua vida ali na terra, ele falou para os discípulos. Ele enfatizou ainda mais a questão da missão, que ele já tem falado em Mateus capítulo 28. E ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? E sereis o quê? E até o que mais? A missão, mas não veio dele, é claro. Mas não veio dele também, a promessa é clara. A promessa é clara. O poder está disponível, o Espírito Santo está entre nós. Cabe a nós buscarmos sermos cheios e preenchidos do Espírito Santo. É interessante porque esse texto ele nos mostra que o texto não diz que nós devemos ir e defender Jesus. O texto não diz que eu tenho que ir e debater com outras pessoas. O texto diz que nós devemos ser testemunha. Precisamos testemunhar. Precisamos testemunhar. E eu pergunto: será que nós estamos testemunhando da maneira correta? Será que estamos de fato mostrando as pessoas? Será que de fato, quando as pessoas olham para nós, elas não têm como ter dúvidas que Cristo existe e que Cristo vai voltar? Elas podem até não acreditar, elas podem até não querer aceitar. Elas não podem olhar para nós e dizer: ó, se o crente quer crente, diz que acredita na volta de Jesus, vive desse jeito.
Quanto mais queremos ir para o céu, tanto mais precisamos falar com Deus. Ou tanto mais falar com Deus. Você sabe quando uma pessoa gosta muito de colocar aqui? Quando uma pessoa está apaixonada pela outra pessoa, quando um homem está apaixonado por uma mulher, ele fala 24 horas. Quando a mulher está apaixonada por um homem, ela fala 24 horas. Porque isso, porque o outro, porque o seu filho, porque ele é assim, porque ele é assado. Não é verdade? Quando nós gostamos de um local, nós gostamos daquele local, nós queremos estar ali, nós privilegiamos, nós sabemos coisas positivas. Assim também, se nós queremos ir para o céu, se nós amamos o céu, nós temos que falar céu. Se nós não falamos do céu, hoje nós não gostamos, nem queremos ir para por fim, gostaria de ler um texto para vocês, um texto bíblico, Apocalipse 3, versículo 11. Apocalipse 3, versículo 11. É um texto bastante conhecido, é uma promessa de Deus também para nós. E o verso diz o seguinte: Venho como? Venho se demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua? Tudo. Conserva. Esse que veio se demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua. É possível que diante da caminhada, da corrida cristã, alguém tome aquilo que é necessário. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi alguns vídeos da São Silvestre. E teve um que eu cheguei para casa, foi interessante, eu cheguei na casa, o cara estava fora, eu acho que não faltava, estava lá exatamente, mas faltava poucos médicos para o cara atingir a chegada. Só que obviamente, né, cansado. E também despercebido, porque o segundo colocado estava muito longe dele, antes. Mas o segundo colocado percebeu que o camarada estava meio despercebido. Já não estava mais correndo muito, porque imaginou, está ganho, olha ali, ó, a linha bem ali, baixo. Mas o segundo colocado colocou, encheu o pulmão, colocou toda a sua força, todo o seu pico, o máximo que tinha, correu. E quando o cara abriu os braços, o primeiro abriu os braços, e só faltava ele bater na faixa. O segundo colocado simplesmente colocou a mão assim na frente dele e passou, deixou aquele homem que estava no brinquedo, deixou dele, deixou ele todo. Tudo não deixou ele em segundo lugar. Praticamente em cima da hora. O que o Espírito está dizendo também para você é que esse veio se demora. Conserva o que você tem para ninguém começou. Não deixe que nada desse mundo, dessa vida, tire de você aquilo que já te pertence, que é a vida eterna. Mas infelizmente muitos cristãos têm vacilado, muitos cristãos têm ficado despercebidos, muitos cristãos têm perdido o ímpeto, têm perdido a coragem, a perseverança, têm achado que a gente está demorando demais, têm vivido de forma despreocupada, de forma relaxada, não tem mais vivido a fé como deveria viver ou como viveu no início, quando começou a caminhar. É por isso que o texto está dizendo assim, ó, vem se demora, conserva o que você tem. Quando a gente fala de conservar, não é conservar, vamos colocar na comida. Como é que a gente conserva a comida? Por que a gente coloca na geladeira? Para conservar da mesma forma como nós buscamos ela. Para não estragar. Mas infelizmente os cristãos têm estragado.
Muitos outros que perderam a fé. Mas o conselho para nós é: conserva, persevera, mantenha a pegada, mantenha o pique. Está demorando? Está seguindo as peças do erro? Está fraco espiritualmente? Conserve, mantenha. Porque em breve eu vou ali. E aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Será salvo. Ele será salvo. Então, conserva. Mantenha a fé. Mantenha a confiança. É isso que nós precisamos. Nós estamos correndo uma maratona. É preciso ter persistência. É preciso ter constância. É preciso ter força. É preciso manter a consagração e a adoração. É preciso testemunhar. Quanto mais testemunhamos, mais força nos temos para a fé. Quanto mais adoramos, quanto mais nos consagramos, quanto mais nos consagramos, mais ganhamos força e fogo para nos mantermos firmes. Porque quando estamos fracos, a força de Cristo nos fortalece. Eu quero finalizar, citando mais uma vez, uma frase que eu costumo citar assim: se nós não estamos levando ninguém para o céu, é porque possivelmente temos pregado o Evangelho, temos buscado mais convivos, temos orado por amigos, temos enviado testemunhos para eles, temos enviado mensagens para eles. O que nos mantém firmes é exatamente isso. Imagine você um abraço no livro. Aí você sai daqui, vai para cá, aí tem notícia apagada. A brasa viva vai acender, notícia apagada. Condição acesa normalmente vai fazer o quê? Vai acender e vai manter a outra brasa que estava viva, vai acesa. E os dois juntos vão se manter por mais tempo. Por isso que nós não podemos viver sozinhos, nem isolados. Não é só estudar a Bíblia, não é só ficar em casa sentado. Estudar a Bíblia, é pregar, é ser cheio do Espírito Santo. Então, sair para pregar o Evangelho. Hoje nós temos várias ferramentas. Temos as redes sociais, temos papel e caneta, temos tudo. Precisamos pregar o Evangelho. Nós vamos o principal. Ali, se não pregar o Evangelho, sobre nós essa pregação. É um grande privilégio fazer parte daqueles que estão anunciando a volta de Jesus, que estão apressando a volta de Jesus. Mas também está sobre nós a obrigação de pregar o Evangelho. Não é só o pastor, não é só o secretário da igreja, o diretor, não é só o líder do trabalhador, todo mundo está sobre nós. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé e juntos cantar um pouquinho. Benedito, que nos preparemos para a volta de Jesus e possamos preparar outros também para ser encontrados. Feche os olhos, vamos falar com todos. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais dia, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos perdoe as falhas, nos perdoe, Senhor, os pecados que temos. E Pai querido, nos procure trabalhar na nossa vida, em nosso coração, nos ajudando, Senhor, a cada dia nos prepararmos para ter tudo que o Senhor nos traz. E também, Senhor Deus, a prepararmos todos para a volta de Jesus. Pai querido, que o Senhor nos use de forma especial. Porque, Senhor Deus, de fato, é um privilégio pregar o Evangelho. É um privilégio anunciar a tua volta
E saber ser Deus e entender que nós fazemos parte daquele grupo que está prestando a mão de Jesus. Mas também ser Deus é uma obrigação nossa como cristão. E todo aquele que estuda a tua palavra, que lê a tua palavra, todo aquele que se diz ser alimentista do século dia. Então, para entender essa obrigação por empréstimo sobre nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encha do seu Espírito e assim possamos ter uma hoje. É que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e até a próxima.